Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32. A gente vai ler a partir do versículo de número 6. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, a partir do versículo 6. Quando eu estava orando em casa, a gente, quando vai pregar, a gente sempre pede a Deus uma palavra. E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração sobre esta palavra. O Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Eu senti a presença de Deus quando o Espírito Santo falou ao meu coração sobre Jeremias capítulo 32. E a gente vai ler. Mas eu gostaria de falar algo para vocês aqui. Esse tempo é um tempo de reconstrução. É um tempo de reconstrução. É um tempo de restauração. É um tempo de restituição. Eu estava falando para o meu amigo Leir que eu fui muito abençoado por Deus nesse período de pandemia. Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Antes de Elias ir para o deserto, Elias eu tinha que trabalhar para comer ou tinha que alguém sustentar ele. Mas quando ele estava no deserto, Deus mandou o anjo descer com pão e carne para Elias comer e água. Nos momentos mais difíceis a gente vive os cuidados de Deus. Amém? Jeremias capítulo 32, a partir do versículo 6. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate. Compra para ti. Então eu entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro 17 ciclos de prata. Subscrevi o auto e selei-o. Ele foi confirmado por testemunhas. E pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, tanto o que estava selado conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, perante os olhos de Hananel, filho de Salum, aliás, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma estes autos, este auto de compra, tanto selado como aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Amém. Os irmãos podem retornar aos vossos assentos. Meus irmãos, eu não vou ser extensivo, mas eu vou ser fiel ao que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Esse texto narra uma história interessante. Essa alegoria, ela vai contra a tudo que Jeremias pregou. Isso aqui parecia que vinha na contramão da lógica, na contramão dos oráculos de Jeremias. Jeremias, seu nome hebraico é Yirmiyahu.
E esse nome foi construído em torno do nome hebraico de Deus, ou Yahvé. E o nome significa o eterno estabelece. Jeremias, ele não teve opção de escolhas na sua chamada. Deus escolheu Jeremias e o predestinou para uma missão específica. No capítulo 1, no versículo 5, do livro que leva o nome de Jeremias, sendo que não foi ele o escritor do livro, mas o seu amanuense, Baruque, quem escreveu o livro. Ali está registrado que o Senhor apareceu para Jeremias e disse: antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse da madre da tua mãe, eu lhe consagrei. Então Deus estava dizendo para Jeremias: você não tem opção. Eu escolhi você. Há coisas que Deus não nos deixa segunda opção. Há situações, há chamadas que são específicas. E geralmente Deus, quando Deus chama alguém de uma forma específica, é claro que todo cristão tem uma chamada para pregar o evangelho, todo. E não apenas pregar. Nós somos chamados para fazer discípulos, para ensinar outras pessoas. Porém, há chamadas que são específicas. E todas as pessoas que têm uma chamada específica se tornam extraordinárias, porque fazem coisas que não são ordinárias, fazem coisas que são diferentes. E Deus então falou para Jeremias: antes que você nascesse, ou antes que você fosse concebido pela sua mãe, eu já lhe conheci. A gente aprende aqui que Deus não nos conheceu depois do nosso nascimento. Aqui a gente tem que concordar com Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Éfeso, no seu capítulo 1, e no versículo 4, quando ele diz que nós somos eleitos nele, desde a eternidade, nós somos eleitos em Cristo. Aqui a gente há de convir com João Calvino, que disse que Deus escolhe os seus eleitos, e essa escolha, ela foi feita não aqui, mas na eternidade. Então você nasceu para adorá-lo, você nasceu por um propósito, você nasceu por uma causa. Deus tinha um propósito em mente, quando Deus permitiu que a sua mãe lhe concebesse. A ciência comprova que de cada ser humano que nasce, há milhares de chances de uma outra pessoa nascer. Porém, dessas milhares, Deus escolhe apenas um para ser concebido naquele dia. Então, analisando numa ótica espiritual e associando com a ciência, a gente vai descobrir que quando nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, havia um propósito de Deus na nossa concepção. Ninguém nasceu por acaso. Há um propósito de Deus na sua existência, e você precisa entender isso. Você precisa descobrir isso. Você precisa parar e perguntar para Deus: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Uma certa feita eu ouvi alguém chegar ao absurdo e dizer: se o crente não passar luta, ele não vai para a igreja. Eu, se fosse Deus, falava com esse crente: então não precisa nem vir, porque eu não tenho que adorar a Deus por aquilo que Deus pode me oferecer, mas eu tenho que oferecer a Deus. Nós, a igreja brasileira, a igreja do século 21, nós temos um conceito errado de adoração. Nós temos um conceito de ir para o rádio, ir para as redes sociais e dizer para alguém: vem para a igreja para você receber. Mas sendo que a ordem da palavra de Deus é: vem para a igreja para você trazer. Você não tem que vir receber, você tem que vir oferecer. Mas há um diferencial entre aqueles que adoram e aqueles que são adoradores em espírito e em verdade. Esses são extraordinários. Alguns homens e mulheres na Bíblia que Deus os dotou de uma capacidade tamanha que se tornaram extraordinários.
Moisés, Abraão, José, homens extraordinários, sem falar de Gideão, Sansão, Davi, Ruth, Débora, Esther, Maria e tantos outros, que Deus os capacitou de uma forma que eles se tornaram extraordinários. E foi o que Deus disse para Jeremias: antes que você nascesse eu te conheci. E detalhe, ele era judeu, da tribo de Benjamim. E há um conceito judaico acerca do nome de alguém. O pai, geralmente, um judeu, normalmente ele dá o nome ao seu filho no ato da circuncisão. Quando ele completa 8 dias de vida, que é levado hoje até o médico, né? Mas antigamente até o sacerdote, para fazer a Brit Milá, a aliança da circuncisão, ali era dado o nome dele no ato da aliança. E um judeu não comemora a data de nascimento, sabia disso? Um judeu comemora a data em que ele fez a circuncisão. Para o judeu, o dia de comemorar não é apenas o dia do seu nascimento, mas o dia que ele entrou em aliança com Deus. Porque a data que marca o nosso nascimento aqui na terra, isso aqui é simplesmente transitório, porque a nossa vida, ela não se resume ao período do berço ao túmulo. A nossa vida para Deus, ela é eterna. Nós continuamos a viver na eternidade, e a verdadeira vida só será na eternidade. Entenda isso. Então o pai de Jeremias deu-lhe o nome Yermiarro. Jeová estabelece, ou Eterno estabelece. Seu pai era um sacerdote da linhagem de Abiatar, por nome de Ilquias. E este era da região de Anatote, região de Benjamim. Agora, por causa dos seus oráculos, Jeremias ele foi vilipendiado, ele foi desprezado, ele foi feito prisioneiro. E quando Jeremias recebe essa mensagem aqui de Deus, Jeremias estava preso por ordem do rei Zedequias. Primeiro ele foi para uma prisão, primeiro ele foi para o calabouço, ou para uma masmorra, e depois ele foi para uma prisão no pátio do palácio, onde ficou sob a constante vigilância da guarda palaciana. E detalhe, Zedequias pensava que se ele prendesse a Jeremias, ele ia calar a boca de Jeremias, ele ia calar a voz de Jeremias. Porque os profetas da segunda ordem, os profetas convencionais, eles profetizavam que os caldeus não iam invadir Judá, não iam invadir Jerusalém. E as profecias de Jeremias eram: Deus entregou esta cidade nas mãos de Nabucodonosor. E as profecias dos demais profetas eram: Deus vai livrar esta cidade dos seus inimigos. Aqui é a casa de Deus, aqui é a morada de Deus. E o profeta Jeremias dizia: Deus levantou a Nabucodonosor como vara de exortação para o seu povo. E isso trouxe uma certa rincha, uma certa, um certo ódio das pessoas por Jeremias. E ele foi para a prisão. Mas há um detalhe interessante aqui. Eu não quero me ater às profecias de Jeremias, mas unicamente nesse episódio da compra desse terreno. Interessante é que Jeremias sempre dizia: Deus entregará este povo nas mãos dos caldeus. Jeremias, os seus oráculos eram: esta cidade que hoje é linda, que hoje é uma princesa, essa cidade será morada de chacais, este lugar ficará deserto, essa terra será uma terra em que as pessoas que passarem vão menear a cabeça, vão sentir saudade da glória que aqui habitava e tal. Deus vai destruir isso daqui. E de repente, ele estando na prisão, o Senhor aparece para ele. O Senhor se manifesta a ele e diz: Jeremias, compra um terreno. A gente não entende Deus nunca.
Há um pensador da atualidade chamado Barney. Ele disse que por mais que a gente estude acerca de Deus, quanto mais a gente descobre as coisas de Deus, quanto mais a gente se aprofunda nos estudos da teologia, a gente mais descobre que os mistérios de Deus são inescrutáveis. Não há como explicar Deus. Como aquela música do Preto no Branco: ninguém explica Deus. Não há como explicar Deus. O mesmo Deus que falou com o camarada que aquela terra ficaria deserta, agora Deus vai lá na prisão onde ele está e diz: compra um terreno em Anatote. Parece um paradoxo. Como que eu vou investir? Eu estudei um pouco de administração na universidade, e a gente aprendeu que nenhum investidor emprega o seu dinheiro em um solo que não vai produzir nada. Nenhum investidor emprega o seu dinheiro em alguma coisa que ele vê que não vai lhe dar um retorno esperado. E o próprio Jeremias ouviu do próprio Deus que Judá seria deserta. Aí agora o próprio Deus falou com ele: compra o terreno em Anatote. O teu primo Jeremias, Hananel, ele vai vir aqui amanhã lhe visitar e lhe propor a compra. Você compra. Você compra isso. E há um detalhe: você vai comprar esse terreno que é da herdade dos seus parentes, que está na terra de Anatote. E a palavra Anatote em hebraico significa respostas. Não obstante o deserto que você estiver atravessando, há respostas de Deus para você. Não obstante os seus questionamentos, Deus sempre tem uma resposta para você. Não obstante aos seus pensamentos turbulentos, sempre Deus tem uma resposta para você. Você vai comprar esse terreno. E detalhe, Anatote era a cidade sacerdotal. E as cidades sacerdotais eram cidades onde homicidas se refugiavam nela. Quando alguém cometia homicídio, ele tinha que se refugiar em uma cidade chamada cidade de refúgio. Por quê? Para se livrar das mãos do vingador de sangue. Então a cidade de refúgio era uma cidade de proteção. E a palavra do Senhor vai dizer no Salmo dos filhos de Coré, o Salmo de número 46, que Deus é refúgio e fortaleza, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Anatote era uma cidade de refúgio, e Anatote significava a resposta. Oricalácia. Se você se refugiar em Deus, haverá resposta para os seus questionamentos. Quando você se refugia em Deus, haverá respostas para os seus questionamentos. Você não tem que se refugiar com um amigo, com as redes sociais. Você não precisa se refugiar nas drogas, no alcoolismo. Não precisa se refugiar fugindo da igreja. Não, venha para Anatote, venha. Tem resposta de Deus para você. Tem resposta de Deus para os teus questionamentos. E detalhe, quem ia oferecer o terreno para Jeremias? O seu primo, chamado Hananel. E o nome Hananel em hebraico quer dizer Deus favoreceu.
Deus favoreceu, vai vir até você lhe trazendo resposta. E detalhe, ele disse para Jeremias comprar o terreno. Só que é um detalhe importante aqui, que deixa mais incrementado, ou mais apimentado ainda essa história. Esta terra de Anatote já estava sob o domínio dos caldeus, já estava nas mãos de Nabucodonosor, literalmente. Mas por que comprar então? Como que eu vou comprar uma terra que o inimigo já está nela? Aí que está o segredo. Nós, espiritualmente falando, somos muitas das vezes míopes. A gente às vezes não consegue enxergar um palmo à frente do nosso nariz. Sabe quando você está dirigindo lá em Santa Catarina, dá muita neblina ali, sobretudo ali em Jaraguá, naquela serra ali de Corupá, a Serra Dona Francisca. Quando a gente morava em Camboriú, que vinha a São Bento para visitar minha sogra, a gente ligava o farol de neblina do carro e o farol normal, mas aquela neblina, o carro com a potência terrível para andar, e eu tinha que andar 40 km por hora, porque eu não tinha uma visão ampla, então eu tinha medo de me acidentar junto com a esposa. Então a gente ia devagar. Às vezes na vida espiritual é assim, por mais que a gente tenha um potencial, a gente anda com o pé no freio, como se estivesse dirigindo sob neblina, porque a gente só vê o agora, porque a gente é do agora. A gente projeta o amanhã, mas a gente não tem certeza do amanhã. Aí Deus falou: compra o terreno. O terreno está nas mãos do inimigo. Essa cidade vai ficar deserta por um tempo. As pessoas vão passar aqui e vão rir desta cidade, mas haverá uma restauração nesta cidade. Há um tempo para que esse povo fique no exílio. Há um tempo para que esse povo se afaste da sua glória. Há um tempo para que esse povo fique longe desta cidade. Há um tempo para que esse povo passe um período de deserto. Mas esse período de deserto tem um tempo determinado. Há um tempo que o inimigo vai triunfar, sim. Há um tempo que o inimigo vai cantar de galo, sim. Há um tempo que as pessoas vão menear a cabeça e vão dizer: cadê aquele que cantava? Cadê aquele que pregava? Cadê aquele que tinha glória? Cadê aquele que era o bambambam? Mas você vai estar no deserto. Só que o deserto tem um tempo. Deserto não é a tua morada. Deserto é uma fase. Eu vou repetir, porque esta é uma vigília. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deserto é uma fase, e toda fase passa. Deserto é uma fase, e toda fase passa. Arecalácia, Turiachocomanaya. Toda fase passa. A nossa vida é feita de fases. A fase que a gente é prematuro, bebê recém-nascido. Garanto que o André chorava que só quando o bebê. Imagina o Lineu chorando, Leia. Não deixava a mãe dormir. É fase. Tem a fase da infância, ou fase boa, mas passa. Aí vem a fase intermediária, que é a pré-adolescência. Depois, gente cheia de sonhos, vem a adolescência. Com 14 anos já sou macho, quer cantar de galo, quer ser namorador. Aí vai vindo a fase adulta, depois do amadurecimento, você vai mudando. A vida é feita de fases.
Tudo na vida são fases. Tudo na vida são fases. Mas entenda uma coisa, esta fase passa. Eu não sei qual é a fase que você está atravessando agora, mas eu vim aqui, eu saí da minha casa com esta mensagem ardendo no meu coração. Eu vim a Herecácia, eu vim aqui dizer para você que esta fase, por mais difícil que ela esteja sendo, por mais árdua que seja, por mais dolorosa que seja, por mais que você chore, por mais que te faça gemer, por mais que te faça a se desesperançar da vida, esta fase vai passar. Vai passar. Por mais que você diga não tem jeito, vai passar. Por mais que você conjecture a sua situação e você chegue a uma única conclusão, não dá mais, vai passar. No capítulo 14 de Jó, a partir do 7º versículo, há uma poesia linda que diz: porque ainda há esperança para a árvore depois de cortada. Se o seu tronco ficar na terra com as raízes, ao cheiro das águas, ela brotará. E a derrocia, ao cheiro das águas, ela brotará. Ela dará o seu renovo e ela frutificará ao cheiro das águas. E eu fui estudar isso, e eu descobri que quando a terra está muito seca, as folhas das árvores geralmente ficam secas. Mas se você for lá no tronco e bater no tronco, você vai ferir a casca, você vai ver que ela está verde. Por que a madeira está verde? Porque a raiz, quando a terra está muito seca, ela vai, a raiz da árvore, ela vai descendo para baixo. Ela vai descendo, terra adentro, ela vai penetrando na terra, vai penetrando até encontrar uma fonte de água, até encontrar um lençol freático, até encontrar água. E quando ela encontra a fonte da água lá embaixo, ela suga, a raiz suga a água, ela suga, ela suga as proteínas da água, ela suga a água, o alimento, a vida, e ela envia para o tronco. Alguém passa e vê tudo seco, as folhas estão secas, mas se você bater no tronco, a casca vai estar verde. Sabe? Aí ninguém vai entender nada, mas sabe por quê? Tem alguém lá embaixo, lá no mais profundo da terra, que está mandando alimento para cima. A isso aqui, a gente faz uma conjectura com a situação, com algumas situações das nossas vidas. Às vezes a gente está lá no fundo do poço, porque é assim que acontece com a raiz. A gente às vezes vai lá para o fundo do poço, e quanto mais a gente tenta sair, parece que a gente se afunda. Mas é lá no fundo do poço que a raiz encontra água, para não deixar que a árvore morra. Você não está entendendo? Eu vou decodificar para você entender melhor. Não importa se você está no fundo do poço, você vai brotar, você será restaurado, haverá renovação, haverá restauração, haverá um novo tempo. Não importa se você vai parar no fundo do poço, tu vai voltar a produzir, tu vai florescer. Só quem acredita, levante a mão lá em cima e dá um glória. Oh glória. Oh glória. Aledoracia. Jeremias compra o terreno. E ele chamou as testemunhas, o escriturário, e chamou Baruque. O nome é Baruch.
ou bendito, que era o seu secretário pessoal, e disse assim: lave o documento e coloque em um recipiente de barro, porque era um recipiente que se usava na antiguidade para guardar documentos importantes, porque os documentos guardados em vasos de barro, eles não eram deteriorados pela ação do tempo. Ficava anos, centenas de anos intactos. Aí Deus falou assim, ó: ainda nesta terra, essa terra que está destruída, essa terra que está deteriorada, ainda aqui vão se adquirir propriedades, vão se plantar vinha. Pode guardar o documento selado, registrado, pode guardar, porque passa o tempo que passar, mas vai chegar o tempo da restauração. Pode passar o tempo que for, que vai chegar o tempo da restauração. Pode passar, eu vou repetir até você dar glória. Pode passar o tempo que for, mas haverá o tempo da restauração. E naquele tempo, Judá estava mal das pernas. Mas qual é o país número 1 em tecnologia hoje no mundo? Qual é? Israel. O número 1 player em tecnologia: Israel. Uma terra que foi deteriorada, uma terra que foi destruída. Tem alguém de calça jeans aí? Quem está de calça jeans aqui? Alguém? Quem inventou o jeans são os judeus. Você está usando uma obra deles. Entenda isso. Pode passar o tempo que for, haverá um tempo de restauração. Eu não sei o que foi deteriorado na sua vida, mas está nas mãos dos caldeus, não tem problema, vai voltar para a tua mão, vai voltar. Está nas mãos dos caldeus, mas tem dono. Os caldeus são sem terra, tomaram posse, são invasores, vai voltar para a tua mão, vai voltar. Não, mas espera aí, então lava o documento, faz a escritura do terreno e guarda, sela ela, autentique ela e guarda em um recipiente que não pode ser deteriorado pela ação do tempo. Guarda, porque pode estar nas mãos dos caldeus, mas os caldeus são simplesmente invasores, porque essa propriedade tem um dono legítimo, essa propriedade tem um dono. Eu vou repetir: o emprego que você perdeu não é do diabo, é teu. A família é tua, a dignidade é tua, o ministério é teu, a vitória é tua. Aquilo que alguém arrancou de você foi o ladrão que chegou e roubou, mas fica tranquilo, é teu por direito, é teu por direito de herança. Bendito seja o Senhor. Eu vou repetir até você glorificar: é teu por direito de herança, e com documento passado, com documento registrado. Mas está na mão de outro, não tem problema, vai voltar para a mão do legítimo dono. Só quem acredita, levante a mão e adore essa noite. Tem legítimo dono aqui? Tem legítimo dono aqui? Tem legítimo dono aqui? Então tome posse hoje do que é teu. E detalhe, o Senhor disse para Jeremias: tu vai comprar a herdade. Alguém herdou de alguém, que herdou de alguém, que herdou do outro alguém. Lembra do capítulo 3 do Êxodo? O Senhor falou com Moisés: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Eu desci para livrar o meu povo, o povo de Israel. Quando Deus falou que desceu para livrar o povo de Israel,
Quando ele menciona Israel, está falando do povo que tinha uma herança. Ele está lembrando a identidade deles de herdeiro. Há uma herança para esse povo. Mas o povo é escravo, não tem problema. Esse povo tem uma herança. E detalhe, eles não têm condições de conquistar a herança com suas próprias forças. Mas eu, Senhor, foi eu quem deu a herança para eles. Então eu vou arrancar eles do Egito e vou introduzi-los na terra da sua herança. Eu vou introduzi-los na sua herdade. Então fica tranquilo, querido. Tem coisa que você não pode fazer. Tem coisa que você não pode resolver. Tem situação que foge do seu controle. Tem coisa que você vai dizer: eu não posso, eu não consigo, não dá. Por mais que eu acredite, eu não consigo. Aí o Senhor está dizendo: fica tranquilo. Eu não dependo de circunstâncias. Eu não dependo de situações. Eu crio situações. Eu crio circunstância. Você não pode sair do Egito. Mas quem disse que foi Israel que saiu do Egito? Foi Deus que os arrancou com a mão forte. Você não pode sair. E quem disse que é você que sairá? Ele te arrancará com a mão forte e te introduzirá na terra da sua promessa. Te introduzirá na sua herdade. Quem acredita, levante a mão para adorar. Vou parar. Aleluia. Compra, invista. Toda compra é investimento. Toda compra é investimento. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote. Repesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Invista. Mas como investir, Senhor? Como investir em um projeto que já está falido? Como investir em um sonho que eu já me dei por conta que eu estava apenas delirando quando eu pedi aquilo? Como investir em um projeto que eu não acredito mais? Como que eu vou investir em um projeto que está na cara que não vai dar certo? Invista. Invista. Investir quanto? Teu tempo, as tuas forças, a tua oração, o teu louvor, o teu jejum, o seu positivismo. Invista. Vai dar certo. Mas olha a minha idade, o tempo já passou. Você e eu somos escravos do tempo. No capítulo 3 de Eclesiastes está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você e eu somos escravos do tempo. Há tempo de nascer, há tempo de viver, há tempo de morrer. Você e eu somos escravos do tempo. Eu perguntei para o Lei: até que hora vai o culto da vigília? Ele disse: até tal hora. Eu perguntei porque demanda tempo para mim vir da minha casa aqui. Eu levei um tempo. Para você viver aqui há um tempo. E você e eu dependemos do tempo, porque somos escravos do tempo. O tempo é o nosso Senhor. Mas Deus não. Deus não é escravo do tempo, Deus é Senhor do tempo, Deus é dono do tempo. No capítulo 43 do profeta Isaías, e no versículo 13, tem a seguinte frase: antes que houvesse dia, eu sou. Ele está dizendo: eu sou antes do tempo, eu vim antes do tempo. O tempo nasceu, eu nunca nasci, eu sempre existi, eu sou eterno. O tempo fala de limite. O tempo significa limite. O tempo fala de prazo, fala de limite. Mas eu não tenho limite, eu não tenho prazo. Eu sou o Senhor do tempo, eu mando no tempo, eu crio o tempo, eu faço o tempo avançar, faço retroceder. Eu sou o Senhor do tempo. Então deixa comigo que eu resolvo por você. Investe nos teus sonhos, investe no seu projeto. Mas pastor,
eu não tenho mais esperança. Aí que está. Aí que você chegou aonde eu queria. Disse o salmista no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais? É com ele. Como vai acontecer? Não sei, é com ele. Eu vinha conversando com o Leir. E o Leir me perguntou: pastor, como que você conheceu tanto, como você foi pregar na Europa? Como que você conheceu as pessoas lá para você ir pregar? Eu disse para ele o que eu vou falar para vocês. Em vários lugares que eu ia pregar, sempre alguém falava: eu vou te levar Deus vai te levar na Europa, vai levar. E um dia eu me aborreci com aquilo e falei assim: bom, eu estava dando a casa do pastor Cisino, a última mensagem que eu recebi. Até o pastor Eduardo que me entregou essa mensagem. Ele falou assim: pastor, Deus falou para mim que vai levar você lá na Europa. Eu disse: poxa, um monte de gente fala isso. Eu não tenho dinheiro para ir lá. Não conheço ninguém lá. Mas se Deus falou que vai me levar, Ele vai dar um jeito. Foi em janeiro, em abril, Deus mandou um pastor lá da Europa para vir nos Gideões. E esse pastor fala francês, e só tinha eu ali nos Gideões na época que falava francês. Da turma ali. Inglês tinha um monte de gente que falava, só tinha eu que falava francês. Porque eu já tinha morado na África. Aí alguém ligou para mim, um dos secretários ligou para mim, disse: pastor, estás em casa? Eu disse: estou. Desde aqui porque tem que traduzir um homem aqui que fala francês, ninguém está entendendo nada, só tem tu. Eu nem lembrei da profecia, mas fui lá. Cheguei lá, traduzi o irmão, fizemos amizade, a porta se abriu. A gente foi, voltou, foi de novo, fomos de novo. E Deus abençoando, Deus dando vitória. Agora daí vai. Mas entenda uma coisa: Deus é dono do tempo. O que Deus falou, Ele faz. Ele não depende de ninguém, Ele faz. Eu aprendi uma coisa nessa minha vida. Eu aprendi uma coisa. A gente não precisa correr atrás das promessas de Deus. Tem gente que fica correndo atrás de profeta. A irmã lá profetiza: eu vou lá para profetizar para mim. O fulano de tal, eu vou lá no fulano. Aí o fulano entrega a profecia. Eis que eu vejo um cavalo branco. Daqui a pouco outro fala: eu vejo uma Ferrari. Opa, você está entendendo? Vou correr atrás de profecia daqui e dali. Jesus mandou correr atrás de uma única profecia. Mateus capítulo 6, versículo 6: e tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto e fala em secreto com o teu pai, e o teu pai que vem em secreto te responderá. Para de correr atrás de profecia, para de correr atrás de profetada. Olha para cá, eu vi ali como é que é o nome do filho do Lineu? Esqueci o nome dele, o Natan. Eu vi o Natan ali. Para mim entrar na casa do Lineu, eu tenho que ligar para o Lineu e pedir licença. Se o Lineu falar: entra pastor, chega pastor, eu chego. Para mim entrar na casa do André, eu tenho que falar: André, posso entrar? Você deixa? Para mim entrar na casa desse servo de Deus, ele fala: mano, eu posso ir na tua casa. Se ele falar: entra, eu entro. Se falar: não, porque eu sou amigo, mas não sou filho. E por que o Natan? O Natan chega a hora que quer na casa do seu pai, entra de madrugada, a hora que ele quiser. Ninguém tem nada a ver com isso, o pai nunca vai proibi-lo, porque é filho. Entenda uma coisa: para de ser escravo, seja filho, assuma a sua identidade de filho. Talvez alguém vai ficar bravo comigo aqui, mas eu preciso falar isso. Para de correr atrás de profeta, rapaz. Vou repetir: para de correr atrás de profecia, rapaz. Mateus capítulo 6, versículo 6: e tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Eu já vi casamento destruído por causa de profecia. Já vi gente perder emprego por causa de profecia. Profecia não, profetada. Pastor, tu não crê que Deus usa os vasos? Creio. Quando Deus tiver que usar alguém para a tua vida, Ele vai enviar esse alguém até você.
Ah, mas no Antigo Testamento as pessoas procuravam os profetas. No Antigo Testamento não tinha Espírito Santo. No Antigo Testamento não tinha graça. Não tinha o Espírito Santo. Hoje você está cheio do Espírito Santo até o tutano. Não adianta dar uma Ferrari na mão de uma tia de 80 anos, né? Ela vai trancar o trânsito. Mas põe na mão do André para você ver. Né, mano? Não adianta uma Ferrari na mão de uma tia de 80. Ela vai trancar e você vai buzinar atrás. Vamos, velho. Não é? Meu irmão, tu tá com uma Ferrari. Tu não sabe o potencial que tu tens, meu irmão. Tu não imagina o potencial que você tem. Agora você precisa descobrir a sua identidade de filho. Parece que eu saí do foco da pregação, né? Mas não saí não. Eu preciso que você entenda. Você não precisa de terceirizar o serviço. Você tem acesso. Vou repetir. Você tem acesso. Mas o fulano vai orar para mim porque você é preguiçoso, não gosta de orar. Então Deus não vai responder você por causa do fulano. Deus vai responder você quando você passar a orar. Sabia que tem crente que gosta de terceirizar as coisas? Ah, se o Lineu pode orar por mim lá no monte, para que eu vou orar? Lineu, leva o meu pedido de oração. Deus vai abençoar o Lineu. E tu vai ficar chupando o dedo, como dizia a mamãe. Vai ficar chupando o dedo. O maior grito que o céu pode ouvir é o grito do silêncio do quarto. Quando você entra no quarto, fecha a porta e fala em secreto com teu pai, o seu grito, o seu gemido, ele rompe as barreiras do universo e chega até a sala do trono. Mateus capítulo 7, versículo 8. Fala para o vizinho pedir que você vai receber. É isso que está escrito? Manda o Lineu pedir lá no monte que você vai receber. É isso que está escrito? Aquele que pede. Mateus capítulo 7, versículo 8. Aquele que pede. Não é, Laírton? Meu amigo, Deus te abençoe. Aquele que pede, recebe. Aquele que pede. Não é aquele que terceiriza o pedido. Pastor, mas a Bíblia manda orarmos uns pelos outros. Exatamente, Paulo mandou nós orar um pelos outros, mas não mandou orar no lugar do outro. Uma coisa é eu ajudar você em oração, outra coisa é eu orar no seu lugar. Não, se tem irmãzinha lá que paga preço na madrugada, eu vou terceirizar, eu vou lá que ela vai me dar uma profecia. Por favor. Está na hora de você se levantar, meu irmão, como um gigante. Tem gente vivendo a síndrome de Agar. Eu sempre falo isso nos meus sermões. Tem gente vivendo a síndrome de Agar. Agar estava na beira de um poço. Meu pastor. Ela estava na beira de um poço. E dizendo, o menino vai morrer de sede. Mas quando o anjo bradou do céu, Agar, ela olhou para o céu. Levanta, mulher, pega o piá que está morrendo. Há 17 anos passados, Deus falou que tinha uma promessa com ele. Levanta e pega ele. Ela olhou, daqui a pouco ela voltou a olhar para o céu, para a terra. Tem água aqui. Mas ela só conseguiu enxergar o poço depois que ela olhou para o céu. Esta noite, nessa madrugada, Deus está chamando você para olhar para o céu, meu irmão. Para de olhar na diagonal, para de olhar na horizontal, para de olhar na vertical. Olha para cima, meu irmão. Ei, bendito seja o nome do Senhor. Olha para o céu pela tua fé, que você vai ver que esse caos será transformado, que você vai ver que não obstante a adversidade, haverá restauração, haverá um novo tempo para a tua vida. Quantos acreditam? Levante a mão para adorar. Fiquemos de pé essa noite. Fiquemos de pé.
Aleluia. Deus trouxe você aqui esta noite para falar com você. Agora bate no peito e diga: a partir de hoje eu não vou mais terceirizar a minha oração. Tem coragem? Tem coragem? Eu vou assumir o meu papel. Não terceirizo mais, eu assumo o meu papel. Eu não sou muito de fazer isso, mas eu gostaria que você fosse boca de Deus para alguém aqui esta noite. E com muito respeito por essa pessoa, você olhasse para essa pessoa e dissesse para essa pessoa: não importa, haverá restauração. Diga: não importa, haverá restauração. Diga para essa pessoa, com muito respeito, mas diga para essa pessoa que haverá restauração. Olha para alguém que está perto de você, ou está atrás de você, ou na tua frente. Diga: haverá restauração. Aleluia. Você pode adorar? Aleluia. Quantos querem vir aqui receber essa restauração para a sua vida? Deixar esta luta me matar, o desespero. Quantos precisam de uma restauração? Sai do seu lugar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Quantos necessitam de uma restauração? Na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa. Eu não sei qual área da sua vida que você precisa de restauração. O desespero me tomar. Eu não sei o que é que está nas mãos dos caldeus. Expressão que seja. Eu não sei o que Nabucodonosor tirou teu. Mas assim diz o Senhor, pelo poder da sua palavra: vai voltar para a tua mão, porque tu és o herdeiro, tu és o legítimo dono. Noite mais alegria. É calabada, sim, alecomaná. Eu creio, eu creio. Só quem crê. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu também creio. Eu creio. Ainda que a figueira não haja frutos, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Escute, já virou o dia. E no capítulo 3 do Gênesis, e a partir do versículo 7, tem a seguinte frase: e eles ouviram a voz de Deus que passava no jardim na viração do dia. E qual foi a voz? Aonde estás? Ele disse: eu descobri que estava nu, por isso me escondi. E há um filósofo judeu chamado Gaon, que ele disse que a vergonha de Adão foi porque ele havia pecado e se afastado do propósito de Deus. Se afastou do propósito e se escondeu. Mas ele veio atrás dele e disse: onde você está? Cadê você? Virou o dia. Virou o dia. Já não é mais sexta-feira, é sábado. Já não é mais dia 6 de novembro, é 7 de novembro.
Passou a noite, não há mais noite, é madrugada, o dia virou. Oricalácia, Ele está vindo atrás de você e está dizendo: onde está? Volte para o teu propósito, volte para a posição, volte para o teu lugar, volte a sonhar, volte a projetar, volta, cada todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Era calabaceia, era calabaçúria. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vida, ainda que não tenha esperança, que o produto da oliveira minta, Leco, ainda que pareça que tudo esteja destruído, ainda que pareça que a ponte se quebrou e não tem como atravessar para o outro lado, o Senhor nos pega pelas nossas mãos e nos arrebata e nos faz atravessar a ponte, nos faz atravessar o rio, André. Mas vai chegar o tempo de cantar, haverá restauração. Ecanderebácia, ecanderebaço condorobalabácia, ecanderebaço condorobalabácia, ecanderebaço condorobalabácia. Deus quer usar a sua boca essa noite. Deus quer usar a sua vida essa noite. Deus quer encher você essa noite. Ecanderebaço condorobalabácia, ecanderebaçori calabaçuri calabácia. Deus está colocando as coisas nos lugares essa noite. Deus está trazendo à existência aquilo que não existia mais na sua vida. Oh! Deus te trouxe aqui para uma nova história. Deus está quebrando o império do diabo na vida de alguém aqui, André. Deus está quebrando correntes que prendia alguém aqui. Deus está quebrando, está quebrando, está quebrando, está quebrando, está quebrando. Ainda que a figueira não floresça e não haja que o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Deus está quebrando hoje. Deus está quebrando aqueles grilhões que você não pode romper. Oh, Deus está trazendo restauração sobre esse lugar. Alebalácia, Lineu, ministérios estão sendo levantados nesse lugar. Ministérios estão sendo levantados nesse lugar. Deus está levantando homens e mulheres para profetizar para esta cidade de Caxias. Deus está levantando homens e mulheres cheios do seu Espírito. De dentro pra fora, de dentro pra fora. Eu encerro minha participação. Mas antes, preciso dizer algo, falar algo muito sério aqui. Deus marcou vidas de pessoas aqui essa noite. Deus marcou vidas aqui essa noite. E o que Deus fez
vai se refletir por esses dias na sua vida, na sua história. Vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com José. Os irmãos de José, quando viram ele, não o reconheceram. Aí ele astutamente pergunta pelo intérprete: vocês são em quantas pessoas? Eles disseram: nós temos o nosso pai. O nosso pai tem 12 filhos. Os ignorantes se esqueceram de Diná. Tem algumas Dinás aqui que são esquecidas. Ninguém chama você para cantar nem o hino da harpa no velório. Mas essa noite Deus está soprando o nome de algumas Diná aqui. Mas os irmãos de José falaram para ele mesmo: olha, nós agora só somos em 11 irmãos, porque um já não existe mais. Porque eles pensavam que tinham matado José. Um já não existe mais. E José, entendendo tudo que ele estava falando, e José se emocionou e saiu correndo para chorar. Eles pensaram que eu estava morto, mas Deus estava me preservando. Eles pensaram que tinham me matado, mas Deus estava me dando vida. Oh, ecalácia! Enquanto alguém pensava que você estava morrendo, ou que você ia morrer, Deus estava te preservando com vida. Aí José, quando José se revela para eles. Imagina José falando assim: mano, fica tranquilo. Vocês pensaram que estavam me matando, mas vocês estavam preservando a nossa linhagem, preservando a nossa família. Quando vocês me colocaram naquele poço, Deus estava alicerçando a minha base. Naquele poço Deus estava me sustentando. Vocês não me jogaram no fundo do poço, me colocaram no colo de Deus. Quando alguém pensa que te coloca no fundo do poço, está te colocando no colo de Deus. Então seja abençoado essa noite. Dá um salto, faz alguma coisa. Adore, 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 adore. Elabacaia, elebácia, orabacandarabadadácia. Deus está marcando a tua vida. Então adore.